Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 10. Espiritualismo exposto. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, a Tua direção e o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Fala ao nosso coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Espiritualismo exposto. O verso áureo, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Décadas atrás, surgiram histórias sobre experiências de quase morte, em que pessoas dizem ter morrido e depois foram reanimadas e relataram o que tinham visto e ouvido enquanto estavam mortas, ou melhor, quase mortas. Milhares dessas histórias foram documentadas. Muitos acreditam que esses relatos indicam que os mortos não estão de fato mortos. O espiritualismo surgiu com a mentira da serpente no jardim do Éden. É certo que vocês não morrerão, disse Satanás, através da serpente. Gênesis 3, 4. Ele assumiu várias formas, mas sempre com a premissa de que a vida continua após a morte. Essa ideia estava na raiz do falso movimento religioso do século XIX, com a alegação das irmãs Fox, depois admitida como fraudulenta, de que podiam receber respostas às suas perguntas de espíritos dos mortos. Nos centros espíritas, eles mantêm contato com aqueles que dizem ser espíritos dos mortos, mas na realidade, meu querido irmão, meu querido amigo, são demônios, são espíritos enganadores. Nesta semana, veremos que nossa única salvaguarda contra os enganos satânicos destes últimos dias é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo e uma base sólida nos ensinos da Bíblia. A Bíblia, nossa única regra de fé e prática, o sola escritura. Unicamente a Bíblia pode livrar você e a mim dos enganos satânicos destes últimos dias. Isso inclui a doutrina sobre a morte, independentemente do que os nossos olhos ou nossos ouvidos e coração tentem nos dizer. Você não pode crer nos seus sentimentos, você não pode crer naquilo que vê ou naquilo que ouve, você tem que crer naquilo que saiu da boca de Deus. Enganoso é o coração humano mais do que todas as coisas. Portanto, nós só podemos crer naquilo que saiu da boca de Deus e está registrado em sua santa palavra. A lição desta semana está baseada nos capítulos 31 a 34 do livro O Grande Conflito. Na parte de domingo, as consequências mortais do espiritualismo. Espiritualismo é uma palavra ampla. Espiritualismo é como um grande guarda-chuva, e debaixo deste guarda-chuva muitas coisas podem ser colocadas. O ocultismo está dentro do espiritualismo. A maçonaria está dentro do espiritualismo. A parapsicologia está também dentro do espiritualismo. A feitiçaria, a bruxaria, a comunicação com os mortos, as religiões pagãs, as sociedades secretas, tudo isso está dentro do espiritualismo. O espiritismo, os terreiros, os centros espíritas, a macumba, o candomblé, a magia branca, a magia negra, tudo isso está dentro do espiritualismo. A fábula de que a morte é apenas a entrada para um novo estágio de vida baseia-se no conceito da imortalidade natural da alma. Essa ideia pagã, que não está registrada na Bíblia, mas veio do paganismo,
É uma ideia pagã que se infiltrou na igreja desde o início, à medida que esta se afastava dos fundamentos bíblicos, na tentativa de tornar a sua fé compreensível para o mundo romano. A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsas doutrinas que Roma recebeu do paganismo, ou seja, a igreja-mãe passou para as igrejas filhas. Todas as igrejas protestantes e evangélicas que recebem a doutrina da igreja-mãe, a igreja de Roma, incorporando à religião cristã esta doutrina, ou melhor, esta teoria que não veio da Bíblia, mas do paganismo, de que a alma é imortal. Queridos, a palavra imortal aparece uma só vez na Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia em Primeira Carta de Paulo a Timóteo. Primeira Carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 1, e o verso 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Esta é a única vez em que a palavra imortal aparece na Bíblia e está se aplicando, está se referindo a Deus. Deus é o único imortal. Por isso, Deus o Filho, querendo morrer para salvar a humanidade, teve que se tornar homem, para que como homem pudesse morrer por nós. Portanto, meu querido irmão, se a única vez em que a palavra imortal aparece na Bíblia está em 1 Timóteo 1,17, de onde veio então a ideia de que a alma humana é imortal? Não veio da Bíblia. Não veio da Bíblia, veio do paganismo. Vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 10, e vamos ver então o verso 28. Leia comigo. E não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A Bíblia está falando, palavras de Jesus, que a alma é mortal. Temam aquele que pode fazer perecer, ou seja, morrer, no inferno, ou seja, no lago de fogo e enxofre, a alma e o corpo. Alma mortal. Meu querido irmão, a Bíblia também diz em Ezequiel, abra sua Bíblia, em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, vamos ver então o verso 4. Leia comigo, Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Novamente, a alma humana é mortal. Lemos também em Ezequiel capítulo 18 e o verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. Portanto, querido amigo, querido irmão, em Cristo Jesus, a Bíblia diz que a alma é mortal. A alma humana, não existe nada no ser humano imortal. De onde veio então este ensinamento de que a alma é imortal? Não veio da Bíblia. Interessante que todas as religiões pagãs, confucionismo, budismo, shintoísmo, hinduísmo, islamismo, todas as religiões pagãs, bem como o espiritismo, a feitiçaria, todas as religiões pagãs, o satanismo, todos acreditam na imortalidade da alma. Mas não são somente as religiões pagãs. O catolicismo, o protestantismo, as igrejas evangélicas, todos eles também acreditam na imortalidade da alma. Ora, se pagãos e cristãos, se Satanás no espiritismo, todos eles acreditam e ensinam e defendem a imortalidade da alma, é óbvio que isso está errado. É o caminho largo, é o caminho da maioria. Portanto, meu querido irmão, meu querido amigo, nós temos que ficar com o caminho estreito, o caminho do assim diz o Senhor. O Senhor Deus proibiu seu povo de se envolver com o ocultismo, com o espiritualismo. Israel não deveria tolerar dentro do seu povo nenhum encantador, nenhum necromante, nenhum praticante de magia, seja branca ou negra, ou alguém que consultasse os mortos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 18 e vamos ver a partir do verso 9. Aqui diz, Deuteronômio 18, 9:
Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Nem quem consulte os mortos. Comunicação com os mortos, isto é satanismo. Isto não veio da Bíblia. E aqui diz o verso 12, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Queridos, por isso o verso 14 também diz, porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhos. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deus colocou um categórico não, uma categórica proibição ao seu povo de consultar mortos, de se comunicar com mortos, porque eles estariam sendo enganados por Satanás. Porque mortos não falam, mortos não amam, mortos não dão conselhos, mortos não sabem nada, absolutamente nada. Você pode abrir a Bíblia e confirmar exatamente o que nós estamos falando. Não são palavras do pastor Samuel, são palavras da Bíblia. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, vamos ver então os versos 5 e 6. Preste bem atenção nas palavras da Bíblia, porque elas são claras. Porque os vivos sabem que hão de morrer. É óbvio que nós, os vivos, temos consciência da nossa condição. Aqui diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Creia na Bíblia. Mortos não dão conselhos. Mortos não têm conhecimento daquilo que ocorre para os seus familiares depois que eles morreram. Eles não sabem coisa nenhuma, diz a Bíblia. E o que mais? Nem tampouco eles têm jamais recompensa. Morto não tem recompensa. Mas como é que Deus vai recompensar os mortos? Ressuscitando-os. Por isso existe a ressurreição. A primeira ressurreição dos salvos, a segunda ressurreição dos ímpios, dos perdidos. Deus ressuscita os mortos para dar a recompensa aos vivos ressuscitados para a vida eterna e também para dar a recompensa aos vivos ressuscitados para a morte eterna, no lago de fogo e enxofre. Mas enquanto os mortos estão mortos, sejam eles salvos ou perdidos, se estão mortos, eles não têm recompensa na morte. A recompensa de Deus não é dada na hora da morte. Não é na hora da morte que a pessoa vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. A doutrina católica inventou a questão do inferno, inventou a questão do purgatório. A pessoa, quando morre, se ela é boa, ela vai para o túmulo, fica dormindo no pó da terra. E se ela é má, também fica dormindo no pó da terra. A recompensa dos bons e dos maus não é dada na hora da morte. A recompensa será dada na ressurreição. Por isso existe a ressurreição da vida e existe a ressurreição da condenação. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Lemos com vocês os versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Duas ressurreições. Uma é a ressurreição da vida, dos salvos, aqueles que vão ressuscitar na segunda vinda de Jesus. Quando Jesus descer do céu com poder e glória, haverá uma ressurreição, é chamada a ressurreição da vida, porque são os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Leia comigo o que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia é clara.
quando diz que os que morreram em Cristo, tendo Cristo como Salvador, eles ressuscitarão primeiro. E essa primeira ressurreição será na segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus. Exatamente no começo dos 1000 anos. Estes que ressuscitam no começo dos 1000 anos, na segunda vinda de Jesus, vão reinar com Jesus Cristo 1000 anos no céu. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, o verso 6. Veja como a Bíblia é clara. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual é a ressurreição dos bem-aventurados? Não é a segunda, é a primeira ressurreição. Por quê? Porque eles serão arrebatados com Jesus para o céu. Eles vão viver e reinar com Jesus Cristo 1000 anos no céu. Por isso a Bíblia diz, Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte é para os que vão ressuscitar na segunda ressurreição. Segunda ressurreição vai resultar na segunda morte, que é no lago de fogo e enxofre. Mas os que participaram da primeira ressurreição, que é na segunda vinda de Jesus, são ressuscitados glorificados para reinar com Jesus Cristo 1000 anos no céu. Nós lemos Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Eles são levados para o céu com Jesus Cristo na segunda vinda. É isso que nós lemos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, e agora vamos ler o verso 17. Leia comigo. Depois nós, os que ficarmos vivos. Lembre-se que o verso 17, antecedido pelo verso 16, onde foi dito que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E então o verso 17 afirma, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados. Como é que vamos ser arrebatados? Nas nuvens. A encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Jesus não pisa na terra na segunda vinda. Satanás vai aparecer na terra dizendo, eu sou o Cristo, vai andar na terra. Mas Jesus Cristo, em sua segunda vinda, não pisa na terra. Nós vamos encontrá-lo nos ares. Claramente a Bíblia diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados, nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meu querido irmão, o que a Bíblia nos ensina sobre a morte? Eclesiastes capítulo 9 é um texto muito claro e muito convincente sobre o estado dos mortos. O estado dos mortos, conforme a Bíblia revela, é diferente daquilo que o Espiritismo ensina. É diferente do que a Igreja Católica ensina. As pessoas não vão para o céu ao morrerem e também não vão para o inferno e muito menos para o purgatório. Eles vão para o túmulo e ficam dormindo até a volta de Jesus. Então, existirão duas ressurreições. A primeira dos salvos, no começo dos 1000 anos, e a segunda, a ressurreição dos perdidos, que será no final dos 1000 anos. Porque Apocalipse 20, verso 5 diz, os que não ressuscitaram na primeira, o restante dos mortos não reviveram até que os 1000 anos acabassem. Apocalipse 20, verso 5. Portanto, meu querido irmão, vamos meditar mais uma vez em Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Verso 6. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quanto conhecimento tem o morto? Nenhum. Quanto conselho ele pode dar? Nenhum. Porque não há conhecimento na morte. Na morte perecem os pensamentos. Os pensamentos perecem na morte. Abra sua Bíblia e vamos ler Jó capítulo 7. Jó capítulo 7 e os versos 7 a 9.
Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, vamos ler os versos 19 e 20. Leia comigo. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que se urreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? É uma pergunta que Deus está fazendo. Vocês vão interrogar os mortos a favor dos vivos? Vão perguntar para os mortos o quê? Se os mortos não sabem nada. Quem busca comunicação com os mortos será enganado. Estará conversando com demônios. Assim como o rei Saul. O rei Saul abandonou Deus e ele então, depois de ter abandonado a Deus, foi consultar uma médium espírita. Pediu para que ela fizesse uma sessão ali para que Samuel, que já tinha morrido, viesse conversar com ele, dar conselho para ele. E queridos, a sessão espírita onde Saul disse estar vendo Samuel, ele não estava vendo Samuel. Um vulto veio ao encontro de Saul, mas era um espírito demoníaco, porque os mortos não aparecem. Os mortos não sabem nada. A Bíblia não se contradiz. Temos que entender que as aparições que existem no espiritismo, nos terreiros, nos centros espíritas, são aparições demoníacas. A feitiçaria é demoníaca. Ela seduz as pessoas à falsa adoração e falsifica o relacionamento genuíno com Deus, mas não satisfaz as necessidades profundas do coração. O Espiritismo está no centro do plano de Satanás de levar o mundo cativo. Mas Jesus, pelo seu poder, liberta os cativos das correntes do Espiritismo, do satanismo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, o conselho de Deus é: fique longe do ocultismo, do satanismo, da feitiçaria, da maçonaria. Lembre-se que o Deus da maçonaria é o Deus de chifres, Baphomet. É o Deus da cabala. Eles adoram Satanás. Fique longe da maçonaria, fique longe da cientologia, fique longe das macumbas, do candomblé. Duas doutrinas unem a Igreja de Roma com as suas filhas, as igrejas protestantes. Quais são as duas doutrinas que a Igreja Mãe, a Igreja de Roma, ensina, defende e que as suas filhas também acreditam? Duas doutrinas. A primeira, a santificação do domingo. Todas elas, a Igreja Mãe e as igrejas filhas, guardam o dia do sol, adoram o sol, porque o primeiro dia da semana, desde o tempo de Babilônia, de Nimrod, o primeiro dia da semana foi dedicado para adorar o sol. Sunday, dia do sol. Queridos, vamos ficar longe da doutrina que une as igrejas apóstatas. E qual é a segunda doutrina que une todas essas igrejas? Igreja Mãe, igrejas filhas e também as religiões pagãs. É a doutrina da imortalidade da alma. Foi Satanás que disse para Eva, lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, Deus disse para vocês que vocês morreriam se comessem do fruto da árvore proibida? Pois eu digo para você, vocês não morrerão. Deus disse, certamente morrerás. Satanás disse, certamente não morrerás. As pessoas usam alguns textos da Bíblia tirados fora do contexto para tentar justificar a crença da guarda do domingo e a crença na imortalidade da alma. Torcem a Bíblia para sua própria perdição. Mas este falso ensinamento deixa-as desprotegidas contra os enganos que Satanás pode lhes impor, especialmente agora no tempo do fim. Qual é a maneira mais adequada para explicar o estado dos mortos para as outras pessoas? Como é que a Bíblia fala quando se refere aos mortos? Eles estão dormindo no pó da terra. É um sono inconsciente. Foi exatamente isso que Jesus falou em João capítulo 11, verso 11. Lázaro, o nosso amigo, dorme, e eu vou despertá-lo do sono. Ele estava se referindo à morte de Lázaro. Meu querido irmão,
Na morte não existe recompensa, na morte não existe conhecimento, na morte não existe ciência, na morte existe silêncio total, inconsciência total. Os mortos estão esperando a segunda vinda de Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão glorificados para a vida eterna. Os mortos sem Cristo, ou seja, os ímpios que morreram perdidos, eles também vão ressuscitar na ressurreição dos perdidos, que será no final dos 1000 anos. Serão ressuscitados na segunda ressurreição para a segunda morte. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, vamos ver o verso 8. Apocalipse 21, vamos ver o verso 8. Aqui diz: mas quanto aos tímidos, ou seja, covardes, e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte está reservada para aqueles que participarem da segunda ressurreição no final dos 1000 anos. Mas Deus está preparando para você, meu querido irmão, que ama Jesus, o céu, a vida eterna, uma vida feliz ao lado de Jesus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, morte no Antigo Testamento. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 6, verso 5. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Os mortos louvam ao Senhor? Não. Os mortos se comunicam com os vivos? Não. Aqui lemos também no Salmo 115. Salmo 115, vamos ver o verso 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. A Bíblia é muito clara. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. E vamos ler ainda o primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, o capítulo 2 e o verso 10. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, verso 10. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na casa de Davi. O Antigo Testamento chama a morte de sono. Davi dormiu com seus pais. Vamos ler também 1 Reis, o capítulo 11. O capítulo 11 e o verso 43. E adormeceu Salomão com os seus pais, e foi sepultado na casa de Davi, seu pai, e Reoboão, seu filho, reinou em seu lugar. Falando da morte de Salomão, diz: e adormeceu Salomão com os seus pais. Davi adormeceu, dormiu. Salomão adormeceu, dormiu. É assim que a Bíblia fala da morte. Lemos também em 1 Reis, capítulo 14, e o verso 20. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos e dormiu com seus pais. Novamente, dormiu com os seus pais. O Antigo Testamento não ensina a imortalidade da alma. Não ensina que após a morte os fiéis voam para o céu, para a eternidade, ou que após a morte os ímpios descem para o inferno, onde queimam eternamente. O Antigo Testamento ensina que a morte é um sono. A Bíblia usa a expressão descansou, dormiu com os seus pais, para descrever a morte dos patriarcas, o sono da morte. Referindo-se à morte, Jó falou de não acordar do sono, Jó 14, 12. Quando o exército assírio foi derrotado, a morte dos soldados foi chamada de sono profundo, Salmos 76, verso 6. A ideia dos mortos como espíritos desencarnados pairando para se comunicar com os vivos não é um conceito bíblico, mas puro paganismo. A falha em entender a verdade sobre a morte deixa as pessoas vulneráveis aos enganos de Satanás. Muitos terão que encarar espíritos de demônios personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para os nossos mais profundos sentimentos e realizarão milagres para apoiar as suas declarações. Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que aparecem dessa maneira são espíritos de demônios. Vamos ler também Daniel 12, verso 2.
Abra sua Bíblia no livro de Daniel, o capítulo 12 e o verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra. Como é que a Bíblia define os mortos? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mais uma vez, chama a morte de sono e mais uma vez fala de duas ressurreições. A ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Querido, Satanás quer enganar as pessoas com o pensamento de que depois da morte eles terão ainda mais uma segunda, ou terceira, ou quarta chances. Mas isto é um puro engano de Satanás. Não existe nenhuma outra chance depois da morte. Tudo quanto tivermos que fazer, devemos fazer em vida. Aceitar a Jesus em vida. Pedir perdão em vida. Se existe um conflito, existe uma mágoa, um ressentimento entre você e um parente seu, contra um pai, contra uma mãe, você deve pedir perdão e reconciliação em vida. Depois da morte, não adianta ninguém interceder por você, porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9 e o verso 10. Eclesiastes capítulo 9 e o verso 10. Leia comigo. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Tudo quanto você tem que fazer tem que ser feito em vida, porque na morte não há conhecimento, não há indústria, não há obra, não há ciência. A morte é um descanso, segundo a Bíblia, até a ressurreição. Não há espíritos desencarnados por aí, pairando para se comunicar com os vivos. Não, isso é engano satânico. Embora os pagãos acreditassem no mundo espiritual, os israelitas entendiam a morte como um sono, até a manhã da ressurreição. Embora lamentemos pelos mortos, precisamos nos consolar com o fato de que depois que os fiéis filhos de Deus fecham os olhos na morte, não importa quanto tempo demore, se 100 anos ou 500 anos na sepultura, o que eles verão assim que acordarem será a segunda vinda de Jesus. Nesse momento, seu primeiro pensamento será: Cristo já voltou. Meu querido irmão, quando Jesus retornar, ele ressuscitará os nossos queridos que já morreram. E eles não terão consciência de quantos anos permaneceram mortos, porque o estado dos homens e das mulheres na morte é de inconsciência, não de sofrimento e nem de felicidade, simplesmente dormindo inconscientemente o sono da morte, que só pode ser acordado, um sono que somente pode ser despertado pela voz poderosa de Jesus Cristo, o Senhor da vida. Aleluia! Na parte de terça-feira, morte no Novo Testamento. Será que o Novo Testamento complementa o Antigo Testamento ou será que a Bíblia se contradiz? A Bíblia não se contradiz. O Espírito Santo que inspirou os profetas do Antigo Testamento, inspirou também os profetas do Novo Testamento. E o Novo Testamento é uma complementação do Antigo Testamento. Vamos ler então o que está em João, capítulo 11. João, o Evangelho de João, capítulo 11, e os versos 11 a 14. Leia comigo. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, estará salvo. Eles não entenderam que Jesus estava falando do sono da morte. Por isso eles disseram: se Lázaro está dormindo, está tudo bem. E agora o verso 13. Mas Jesus dizia isto da morte. Eles, porém, cuidavam que estava falando do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Primeiramente Jesus disse: Lázaro está dormindo. Como eles não entenderam, aí Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Portanto, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a morte é chamada de sono. Um sono inconsciente. Assim como quando você está dormindo à noite, você não tem consciência se já passaram 2 horas ou 8 horas em que você esteve dormindo, você não tem consciência. Assim também na morte. Vamos ler ainda no capítulo 11 de João, os versos 21 até o verso 25. Verso 21 a 25. Disse, pois, Marta a Jesus:
Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela cria na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus ressuscitou dos mortos. Deixou o túmulo vazio, a sepultura vazia. E querido amigo, querido irmão, Jesus vive para sempre. E ele disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Porque eu vivo, vós também vivereis. Jesus ressuscitará os mortos. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados, glorificados, com corpos perfeitos. E os vivos? Os vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, os vivos serão transformados de mortais para imortais. É exatamente o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Abra sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, e vamos ver os versos 51 em diante. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Novamente, nem todos dormiremos, disse Paulo. O que significa isso? Nem todos morreremos. A morte é um sono, mas todos seremos transformados. Verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Em Cristo Jesus, seremos ressuscitados. Em Cristo Jesus, seremos transformados de mortais para imortais. Existe muita ignorância com relação aos que morrem. Por isso, Paulo esclarece na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e os versos 13 em diante. Leia comigo. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Mais uma vez, os mortos estão dormindo inconscientemente, porque o sono é inconsciente. Não quero que sejam ignorantes com relação aos que já dormem, para que não se entristeçam, como os demais que não têm esperança. É óbvio, aqueles que não têm esperança da ressurreição em Cristo, aqueles que pensam que os mortos estão sofrendo no fogo do inferno, ou estão no purgatório, eles sofrem. E queridos, Deus não quer que você seja ignorante com relação a este assunto. Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Quando Jesus voltar, eles serão ressuscitados. Verso 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós, os vivos, até a volta de Jesus, não iremos para o céu antes dos mortos. Não, é isso que Paulo está falando. Primeiro, Jesus ressuscita os mortos, transformados, e aí transforma os vivos e arrebata para o céu. Todos os ressuscitados e todos os vivos transformados seremos arrebatados para encontrar Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O Antigo e o Novo Testamento usam o sono como um símbolo da morte. Pelo menos 53 vezes na Bíblia a palavra sono é comparada à morte. Os escritores bíblicos concordam que não há existência consciente e uma suposta alma imortal que deixaria o corpo após a morte. O Novo Testamento reforça uma dimensão já sugerida no Antigo Testamento, a ressurreição gloriosa no retorno de Cristo. Os evangelhos enfatizam que a vida eterna está somente em Cristo. Os demônios do inferno não podem roubar dos crentes a certeza da vida eterna. Cristo venceu a morte na cruz. A sepultura não pode conter as suas vítimas, assim como a sepultura não pôde conter Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é a garantia de que os fiéis um dia serão ressuscitados em sua segunda vinda. Paulo declarou: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estarão perdidos. 1 Coríntios 15, 16 a 18.
Paulo faz uma argumentação bem racional e inteligente. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então todos os que morreram em Cristo não vão receber recompensa alguma. Mas louvado seja Deus, Jesus ressuscitou, a sepultura está vazia, o túmulo está aberto. Ele vive e nós também viveremos. Queridos, na verdade, a argumentação de Paulo é que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa ressurreição e que, sem a ressurreição, é vã a fé que temos. Esses versos de Paulo se encaixam perfeitamente com outros versos da Bíblia sobre a esperança que temos da ressurreição na volta de Jesus, quando receberemos a herança que não pode ser destruída, que não pode ser manchada, que não se murcha, que está reservada nos céus para todo aquele que em Cristo Jesus acredita. Se, no entanto, os mortos já estão no céu, por que Pedro então falou de uma herança reservada nos céus? Os fiéis do Novo Testamento ansiavam a segunda vinda de Jesus e a ressurreição dos mortos, e essa esperança os inspirou à fidelidade nas provações da vida. Meu querido irmão, o que a Bíblia ensina é ressurreição. O que o hinduísmo ensina, o que o espiritismo ensina é reencarnação. Reencarnação não existe na Bíblia. É doutrina satânica de demônios. Mas a Bíblia ensina ressurreição. Quando Jesus Cristo voltar, ele ressuscitará os mortos. Assim como ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo. Queridos, Jesus Cristo é o Senhor da vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei. Aleluia! Na parte de quarta-feira, espiritualismo, nos últimos dias, parte 1. O espiritualismo dominou o mundo em suas várias formas, seja através da falsa ciência chamada de parapsicologia. Parapsicologia é comunicação com os mortos. E, queridos, o espiritualismo domina o mundo através das sociedades secretas. Seja Rosa Cruzes, seja a maçonaria, seja o Illuminati, seja a Sociedade dos Ossos e das Caveiras, seja qualquer sociedade secreta, tudo está fundamentado na imortalidade da alma, que não é doutrina bíblica, é doutrina de demônios. O espiritualismo vai dominar e está dominando o mundo inteiro, e não somente sociedades secretas, está dominando também as igrejas. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 24 e o verso 5. Mateus 24 e o verso 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Jesus disse, haverá muito engano, muita falsidade no tempo do fim. Você tem que se precaver, você tem que estar com os olhos fixos na Bíblia, lendo a Bíblia, assimilando a Bíblia e confiando no assim diz o Senhor, para não ser enganado. Lemos também em Mateus 24, verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se surgiriam muitos falsos profetas, é porque também existem verdadeiros profetas de Deus. E lemos também no capítulo 24 e o verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Você não pode crer naquilo que os seus olhos veem, nem naquilo que os seus ouvidos ouvem. Você tem que crer no que a boca do Senhor falou, no que está escrito. Se você for se deixar levar pelo que os olhos veem, os ouvidos ouvem, você será enganado, porque Satanás fará milagres. Milagres. E você não poderá negar os milagres. Mas você tem que crer no assim diz o Senhor. Satanás usará milagres e maravilhas para enganar as pessoas. Você pode ler também segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, 7 a 9. Leia comigo, versos 7 a 9. Porque já o mistério da injustiça, ou seja, o mistério da iniquidade, opera. Já nos dias de Paulo, o mistério da iniquidade, que é o mistério de Satanás, estava operando.
somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então, verso 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Verso 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira. Quando você lê o capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, está falando do surgimento do filho do pecado, do homem da perdição. No capítulo 2, você pode ver aqui no verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Paulo previu, através do Espírito Santo, que o cristianismo apostataria, viria a apostasia. E aqui diz, e se manifestaria o que o homem do pecado, filho da perdição. O bispo de Roma é o homem do pecado, filho da perdição. Ele se tornou o cabeça do cristianismo, mas não foi Deus quem o instituiu. Queridos, ele, o cabeça do cristianismo, hoje reconhecido no mundo, é o papado, mas eles mudaram a lei de Deus, o sábado para o domingo, e eles estabeleceram no cristianismo todo a crença da imortalidade da alma. Mas nós temos que crer na Bíblia e não no papado. Nós temos que crer não no homem do pecado, nem no filho da perdição, porque eles se opõem a Deus. Verso 4, o qual se opõe a Deus e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Existe um poder na terra que quer parecer Deus, porque aceita ser adorado, aceita ser beijado, ousa perdoar pecados e reivindica poder e autoridade para mudar a própria lei de Deus, substituindo o sábado pelo domingo. E este poder se chama o papado romano. Meu querido irmão, é esse que opera pelo poder de Satanás. Capítulo 2, verso 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. É assim que o mundo todo está sendo enganado. E com todo o engano, diz o verso 10, da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. As pessoas podem crer na verdade ou elas podem crer na mentira. Se você crê na Bíblia, você vai crer na verdade. Se você vai crer nas tradições e nos oráculos do Vaticano, então você vai crer na mentira. Verso 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Se a pessoa nega crer na verdade, Deus permite que chegue até ele o ministério do erro, da mentira. Verso 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. No livro de Apocalipse, o capítulo 13, abra a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, nós vamos ver aqui o verso 13 e 14. Apocalipse capítulo 13 e os versos 13 e 14. Aqui fala que este poder, chamado aqui a besta que subiu da terra, é o protestantismo apostatado representado pelos Estados Unidos da América do Norte, que se une à besta que subiu do mar, o poder papal. Estes dois se unem para o domínio mundial. E aqui diz que eles receberam poder de Satanás para fazerem milagres e maravilhas. Capítulo 13 de Apocalipse, verso 13 em diante, diz: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. No Antigo Testamento, fazer descer fogo do céu era somente Deus. Foi assim que aconteceu no Monte Carmelo, quando Elias enfrentou os profetas de Baal. Mas a Bíblia está dizendo que no Novo Testamento, agora no tempo do fim, Satanás também vai fazer descer fogo do céu. Esteja esperto, alerta. Verso 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, ou seja, a besta do mar, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. A ferida da espada foi em 1798, e a cura da ferida iniciou em 1929 com o Tratado de Latrão, e vai se completar a cura da ferida quando for aprovada a lei dominical. Verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, o poder dos Estados Unidos, da América do Norte,
para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O decreto de morte contra aqueles que não guardarem o domingo, o decreto de morte contra aqueles que não se submeterem ao poder papal, sairá dos Estados Unidos, da besta que subiu da terra, chamada de imagem da besta. E o verso 16, e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Um sinal, um número. O número é 666, e o sinal da besta é o domingo. O sinal colocado no lugar do sinal de Deus. Se o sinal de Deus, Ezequiel capítulo 20, verso 12, se o sinal de Deus é o sábado, o sinal da besta é um outro dia da semana colocado como dia santo, no lugar do sinal de Deus. E o único dia que está sendo imposto diante do mundo como o domingo ecológico, o domingo verde, queridos, é o primeiro dia da semana, o sinal da besta. Queridos, nós estamos sendo alertados por Deus para não sermos enganados. Deus não quer que você se perca. Deus quer a sua salvação. Porque aqueles que aceitarem o sinal da besta, aqueles que decidirem guardar os mandamentos papais e desprezarem os mandamentos de Deus, conforme estão lá em Êxodo capítulo 20, estes sofrerão os tormentos do fogo, no lago de fogo. Leia comigo Apocalipse capítulo 14, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, o poder papal, e a sua imagem, Estados Unidos da América do Norte, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, o que vai acontecer com ele? Verso 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Você quer beber do vinho da ira de Deus? Eu não quero. Por isso eu sou submisso a Jesus. E por isso, pelo poder do Espírito Santo, eu vou obedecer os mandamentos de Jesus. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Deus quer libertar você da destruição. Deus quer salvar você. Por isso Jesus Cristo está chamando você para que venha e se una ao remanescente de Deus na terra. Quem é este remanescente? Capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Este é o convite de Deus para você, meu querido irmão. Que Deus o traga, através do Espírito Santo, que você seja atraído para os que guardam os mandamentos de Deus e tenha a fé de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Espiritualismo nos últimos dias, a segunda parte. Nossa esperança de salvação está unicamente em Jesus, não na lei. Não é a lei que nos salva. Quem nos salva é Jesus. Mas o Salvador Jesus Cristo tem uma lei, porque o governo de Deus tem uma lei. Não existe governo sem lei. E a lei de Deus, os 10 mandamentos, um reflexo do caráter santo de Deus, é a lei do governo divino. Os que são salvos em Jesus Cristo terão prazer na obediência aos mandamentos. Os sinais nas mãos e nos pés de Jesus nos convidam a aceitar o sacrifício oferecido a um custo infinito. Em breve, Jesus voltará para reivindicar aqueles que são seus. A segunda vinda de Cristo é chamada na Bíblia de a bendita esperança. Tito, capítulo 2, verso 13. O objetivo de Satanás é destruir essa esperança na volta de Jesus. Ele, Satanás, realizará maravilhas e qualquer coisa que leve as pessoas para longe da verdade e da salvação em Cristo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, ou a fé em Jesus, Apocalipse 14, 12. Na luta final, Satanás tentará impedir que as pessoas guardem os mandamentos de Deus ou tenham a fé em Jesus. Precisamos ter cuidado com qualquer ensinamento que, mesmo acompanhado de sinais e de milagres, nos afaste de algumas dessas duas características do remanescente de Deus. A maioria sempre esteve errada. A maioria anda no caminho largo, mas a minoria anda no caminho estreito. E a minoria guarda os mandamentos de Deus e não os mandamentos romanos. O que a Bíblia nos diz sobre o poder enganador
e a maneira de operar de Satanás. Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 24, vamos ver o verso 23 a 27. Leia comigo. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. A volta de Jesus Cristo será visível. Não viaje de uma cidade para outra para ver Cristo na terra. Cristo não vai pisar na terra. Nós já dissemos, nós vamos encontrar Jesus nos ares. Mas Satanás, que vem imitando Cristo, ele andará na terra. Ele aparecerá aqui e ali. Por isso Jesus disse, quando disserem que ele está no deserto, não saiam para ver. Eis que ele está no interior daquela casa, não vão, não acreditem. Porque quando Jesus voltar, todo olho o verá. Apocalipse 1:7 diz, eis que ele vem e todo olho o verá. Mateus capítulo 24, verso 30 também diz que quando Jesus voltar, todos os olhos o verão. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Todos o verão. Queridos, a Bíblia também ensina na carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O mundo está cheio de apóstolos, dizendo-se apóstolos de Cristo, mas que não ensinam obediência aos mandamentos de Deus. É fácil você identificar os falsos apóstolos, porque eles não guardam os mandamentos de Deus. Eles pregam que a lei de Deus foi abolida e que basta você aceitar a Jesus como Salvador, você não precisa obedecer os mandamentos de Deus. Ou seja, eles estão dizendo que você aceita Jesus como Salvador e pode continuar pecando à vontade. Porque 1 João 3,4 diz que pecado é a transgressão da lei. Se alguém aceita Jesus como Salvador e não obedece os mandamentos de Deus, ele vai continuar vivendo na prática do pecado. Porque pecado é a transgressão da lei. Os falsos apóstolos ensinam assim. Não precisa guardar os mandamentos de Deus. Que Deus é este que não pede de você obediência? Jesus, ele pede obediência. João capítulo 14, verso 15. Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus não são para os perdidos. Os mandamentos de Deus são para os salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, meu querido irmão, os falsos apóstolos ensinam as doutrinas de Satanás. Não somente a guarda do domingo, mas também a imortalidade da alma. Mas eles são falsos apóstolos. Aqui diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 13 e 14. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, semelhante à descrição do Filho de Deus, dada por João no Apocalipse. Mas é o falso Cristo que andará na terra e vai dizer que mudou a lei de Deus, que passou a observância do sábado para o domingo. Será fácil você identificar o falso Cristo, porque ele odeia a lei de Deus. Meu querido irmão, o mundo todo será enganado, mas não o remanescente fiel de Deus. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. É a minha oração. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, eu te agradeço pela tua verdade pura, cristalina, clara, que nos mostra que os teus mandamentos são eternos como o Senhor é eterno,
que a tua lei é santa, justa e boa, como o Senhor é santo, justo e bom. Pai querido, volte logo para nos buscar. Abençoa aqueles que em ti confiam, querido Jesus, pois é em teu nome que nós pedimos. Amém. Deixo com você, meu querido irmão e minha irmã, a paz de Jesus. Amém.